tarde. Hoje nós temos uma aulinha de geografia, uma aulona, né? De geografia. E depois vocês não se esqueçam que tem educação física, arte e inglês. Inglês tem um grupo separado, né? Vocês sabem disso. Tô só lembrando porque depois vocês perguntam onde está a aula de inglês, então cada um já tem o grupo do professor de inglês. A densidade demográfica, então, de um país, o que é? É o número de habitantes dividido por os quilômetros quadrados que ele tem, né? Então, aqui no livro nós temos um quadro dos países, ó. Bangladesh, Índia, Paquistão, Nigéria, China, Indonésia, México, Estados Unidos, Brasil e Rússia. Isso foi em 2015. 2015, o Brasil estava lá embaixo, ó. A densidade demográfica dele era 24 habitantes por quilômetro quadrado. Hoje não sei, 43 e pouco, né? Nós já fizemos. Então, aqui tem a população total, aqui tem a área total e a densidade demográfica. Vocês não vão fazer conta nenhuma. Mas tem um gráfico aqui do lado. Esses quadrinhos, ó, vai aumentando. O mais populoso é que a barra é maior. Isso é uma tabela de barra, né? Conforme vocês vão olhando aqui, vocês então vão fazer as atividades, olha lá, conforme os dados da tabela, o território brasileiro apresenta uma baixa densidade demográfica, ou seja, é um país pouco povoado em relação aos outros países apresentados. Vamos lembrar que isso foi em 2015, então já se passaram 5 anos, mudou a densidade, vocês já sabem disso. Então vamos ver. Com base no que você estudou até agora, responde o que é taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? O que vocês entendem por natalidade? Natalidade é Natal, é nascer, né? Então, a taxa de natalidade é o número de crianças que nascem, né? Durante um período. Por exemplo, a taxa de natalidade desse ano foi bem alta, quer dizer, nasceram bastante crianças. Como a taxa de mortalidade também de um ano eles fazem, né? Tantas crianças nasceram, tantas morreram, então eles calculam a taxa de mortalidade. Explique o conceito de crescimento natural da população, também chamado de crescimento vegetativo. Crescimento natural ou vegetativo da população, então aí vai ser a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A diferença vai ser o crescimento natural, porque só vai crescer se a criança ficar viva. Então a taxa de natalidade, a diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade vai ser o crescimento, a taxa do crescimento vegetativo. Segundo os dados do censo de 2010, qual a população absoluta do Brasil? 2010. Você sabe que em 2010 nós estávamos estudando aqui, ó. Em 2010, 22,4 habitantes por quilômetro. Nós fizemos a conta, né? Nós vimos, vocês pesquisaram. Lá em 2010 era 22,4. A população, segundo os dados do censo, qual a população absoluta do Brasil em 2010? Então, a população absoluta. Olha aqui, 190.755.799 é a população absoluta do Brasil em 2010. Tá aqui, ó, densidade demográfica do Brasil, na página 9, vocês vão ver. Olha lá, ó, a densidade a população era 190.755.799. Aí
a densidade demográfica era 22,4. Passando para outra página, utilize as palavras do quadro a seguir para completar as frases. Então vamos ver. O Brasil apresenta a quinta maior população do mundo, ou seja, é um país muito... Qual dessas palavras? Povoado, densidade ou populoso? Muito povoado ou muito populoso, né? População relativa ou da densidade demográfica é a quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. Então aqui é densidade demográfica, não é a população dividido pelo tamanho, pelos quilômetros quadrados que tem. Então vocês vão colocar aqui. Apesar de o Brasil apresentar uma elevada população absoluta, seu território é pouco povoado. Por que é pouco povoado? Porque existem lugares no Brasil que são tem muito pouca população. Olhando esse mapa que nós vemos aqui, ó, só na parte escura é mais populosa. As partes mais claras, a população é muito rala, né? Muito pouca. Olha para vocês verem. A distribuição populacional é muito mal feita, não é? A maioria está aqui no estado de São Paulo. Pode ver o estado de São Paulo que está bem escuro. Por quê? Porque os povos, por causa da terra, aqui no Amazonas por causa do desmatamento, que não pode. Aqui no Nordeste tem pouco lugar que a terra é boa, a terra é árida, pouca chuva. Então da região sudeste para o sul, são os lugares um pedaço da região sudeste e o sul são os lugares mais povoados do Brasil, os mais escuros. A distribuição populacional no Brasil é bastante desigual. A maioria dos habitantes concentram-se nas áreas próximas da faixa litorânea. Pode ver, ó, todo mundo quer morar na praia, né? É legal, né? A faixa litorânea é bem populosa. E na maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país. Então as partes mais populosas são as próximas do Oceano Atlântico. E o estado de agora já no Sudeste e Sul, eles ocupam o estado inteiro. Ó. O mapa a seguir mostra a distribuição da população pelo território brasileiro. Então vocês vão analisar bem esse mapa, olha bem. As áreas menos povoadas, isso é, com menor concentração de pessoas, estão representadas pelas cores mais claras. As áreas identificadas pelas cores mais escuras são as mais povoadas, ou seja, com maior concentração de pessoas. Portanto, examinando o mapa, podemos afirmar que há mais pessoas morando em algumas áreas do país do que em outras. Sim, e aí nós já foram pouco desbravadas, ou o terreno não é fértil, ou aqui no Mato Grosso tem muita área de pasto, gado, e no Nordeste a terra chove pouco, então as pessoas procuram os lugares melhores para viver, certo? No Amazonas vocês veem muito claro porque tem algumas cidades povoadas, mas uma grande parte ainda a floresta, que não pode ser desmatada, nem deve, né, ser desmatada. Ela é uma disputa para o mundo, né, o pulmão do mundo. Então, essa atividade está no LDI, na página 10 e 11. Uma atividade fácil que somente de ler, observar, vocês vão saber qual o estado. Se eu perguntasse qual o país com a densidade demográfica maior, vocês saberiam, é o que tem a barra maior. O menor é a Rússia. Em que lugar o Brasil estava, vocês saberiam me responder. Se eu perguntasse qual a densidade demográfica da China, vocês iriam falar que era 143. Então, o gráfico ele mostra pra gente a área, quer dizer, o total de
quilômetros quadrados do país, a população total e a densidade por quilômetro quadrado, certo? No geral, né? Porque às vezes, como vocês viram aqui no Brasil, aqui no Brasil tá 24, mas essa população no Amazonas, por exemplo, não é essa densidade demográfica, se nós formos fazer só do estado do Amazonas. Por quê? Porque ele é menos populoso do que os demais. Então, a área dele é grande, mas a população é pequena. Então, ia dar uma grande diferença. Então, a nossa parte que nós vamos fazer aqui, por que aumenta, então? A população, nós já vimos, né? Porque que aumenta, são as vacinas que surgiram para acabar com as doenças, os remédios, a tecnologia, não é isso? Antigamente era pouco, a saúde melhorou e agora nós estamos vendo aí uma mortalidade muito grande. Pode ser que isso mais para frente, quando vier um gráfico, dê uma diferença na nossa densidade populacional, porque nós vamos ficar com menos pessoas por quilômetro quadrado. O tamanho do Brasil não vai mudar, quer dizer, os quilômetros quadrados, mas o número de população com certeza vai mudar. Se a gente não se cuidar bem, vai mudar bastante. Então vamos, aproveitando essa aula, eu vou dizer para vocês que a gente não está contente de estar em casa, mas estamos vivos, né? Vamos agradecer por isso e estamos estudando. Se vocês quiserem, né? E se vocês tiverem vontade, vocês vão aprender igual que o professor está explicando e vocês estão fazendo as atividades. Eu estou feliz, muito obrigado por vocês estarem participando. E não esqueçam das aulas de educação física, que é muito importante se mexer nesse momento, porque vocês estão muito parados. Então, por favor, se mexam, façam os exercícios. A aula de arte e a aula do professor de inglês. Então, nós não estamos perdendo o conteúdo, tá certo? Fiquem com Deus, até amanhã.